pessoal, tudo bem com vocês? Márcia Pimontes. Bom, como todos sabem, eu tenho uma condição genética ocular e de fazer um tour pela cidade de Salinas para poder encontrar uma clínica oftalmológica. Eu encontrei essa clínica no centro de Salinas, já agendei minha consulta e aguardem para ver como que vai ser. Eu vou passar com o médico, porque tem que fazer acompanhamento, e é isso. Doutora Camila, oftalmologista, vai explicar a situação do meu olho. Pode falar, doutora. Bom dia, pessoal. Estou aqui com a Márcia. A Márcia tem um caso de distrofia na córnea. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é a córnea. A córnea é como se fosse a tampinha do olho. Imaginem o vidro de um relógio, tá? Então, a tampinha do olho ela tem que ser toda transparente para que a pessoa ela consiga enxergar. Então, no caso da Márcia e alguns outros pacientes, existem algumas doenças que acometem essa parte do olho. Então, a córnea que era transparente, né, que é como se fosse um vidro, ela começa a ter algumas opacidades, algumas manchinhas brancas. Então, como que é a córnea dela? Ó. Então, é isso que acontece. Uma córnea normal, eu consigo visualizar todas as estruturas do olho, essa é a íris, essa é a pupila, porque essa parte aqui é transparente. Mas no caso dela, a gente tem opacidades. Então, isso atrapalha tanto o meu exame no olho da Márcia, quanto a visualização dela do mundo, né? Então, essas manchinhas, elas podem estar em camadas mais superficiais e camadas mais profundas. No caso dela, essas manchas são mais profundas. Então, o tratamento que foi proposto era o transplante de córnea, né? Mas o transplante de córnea tem várias nuances, né? É um tecido que é doado para o nosso olho, então corre risco de rejeição, corre risco de infecções, mas tem muitos transplantes que são extremamente eficazes, eficientes para o tratamento da doença da pessoa. Então, assim, se você tiver algum problema no olho, alguma baixa de visão, procure, não deixe de avaliar com o oftalmologista. Avalie, se você tiver, procure passar aos seus filhos, parentes, porque as distrofias da córnea, elas são de origem genética, né? Então, a pessoa ela já tem um gene que predispõe ela a ter essas alterações. E na maioria das vezes são nos dois olhos. Então, às vezes, uma família inteira tem a mesma doença da córnea ou até outras doenças no olho. Então, esse é o caso dela, por isso que ela tem muita dificuldade na visão, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Mas hoje o esquerdo tem as manchinhas, né, o que ela enxerga, mas ainda assim existe uma baixa de visão, justamente porque a córnea não tem a transparência que deveria ter. E o direito, no caso, eu fiz o transplante e exatamente, já essa luminosidade, né? Teve uma alteração de infecção, então foi um processo mais difícil, foi um caso mais complicado. E hoje a gente opta por acompanhar o esquerdo justamente porque é o único olho que ela tem. Então, todo o tratamento nesse olho tem que ser muito bem pensado, né, para que não piore a visão dela e sim traga uma melhora na qualidade de visão. A gente quer qualidade de vida, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, doutora Camila. Eu gostaria de estar falando sobre a questão de transplante. No meu caso, transplante de córnea. O transplante é indicado como uma opção para um órgão, um tecido, o qual ele não está tendo sua função natural, fisiológica. No meu caso, eu já passei por 2 transplantes nesse olho aqui. O problema é que eu tive complicações pós-cirúrgica, né, no primeiro transplante, 2010, e passado um ano, se avisou tudo, 2011 eu fiz uma cirurgia. Contudo, mesmo assim, não teve sucesso, né, para poder restabelecer a visão, né, porque o olho já havia perdido a sua estrutura ocular e também a questão não é do glaucoma. Mas eu sigo no meu tratamento e, assim, esse vídeo que eu compartilhei agora com explicação É um esclarecimento sobre o meu problema. cada caso é um caso diferente, né? E o transplante, quer queira, quer não, assim, em último caso ele é mais invasivo e tal, mas ele traz qualidade de vida para a pessoa em si. Então, assim, na minha primeira cirurgia, os primeiros dias, assim, antes dos 15 dias, complicações de dias, foi maravilhoso, assim, tava enxergando tudo nítido, assim, perfeito. Imprevistos que acontecem na vida da gente que às vezes foge do nosso controle, né? Não tem como, né? Então, você siga as orientações médicas, né? Busca
orientação do especialista, seja lá qual for a área, né, do qual você necessita de um tratamento a mais. Mas só que assim, o intuito realmente desse vídeo que eu compartilhei é trazer um esclarecimento sobre a minha situação ocular, né? Não é trazer, como se diz assim, uma nebulosidade sobre a questão de transplante, né? O transplante, sim, ele é legal, ele traz qualidade de vida. É isso que eu gostaria de estar dizendo. Um abraço. Hoje foi dia de consulta oftalmológica, né, fazer acompanhamento da distrofia corneana, e quem me atendeu foi a doutora Camila, e foi muito bom. Agradeço a gentileza que ela teve em explicar a situação do meu olho para vocês aqui. Deixa um esclarecimento. E me sigam nos meus outros perfis sociais, né, para você estar acompanhando minha rotina. Realmente, esse vídeo que eu compartilhei é trazer esclarecimento sobre a minha situação ocular.